E no vídeo de hoje eu quero falar sobre comparação. Aconteceu há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu estava conversando com um amigo muito próximo, assim, um dos meus melhores amigos, e a gente estava falando sobre. A gente saiu para almoçar e a gente estava falando sobre comparação. Então, muitas das vezes a gente se pega, né, comparando com outras pessoas e acaba, às vezes, também se sentindo inferior por se comparar às outras pessoas. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre isso. Então, esse vídeo eu pensei em dividir ele em 3 partes. A primeira parte eu pensei em dividir por que que a maioria das pessoas se compara. Então, a gente vai entender o porquê que a maioria das pessoas acabam se comparando com outras pessoas e como isso afeta, né, essa pessoa que se compara. A segunda parte é quais são os tipos de comparação. Então, eu entendi que dentro das comparações existem 2 tipos de comparação e eu quero trazer isso também. Inclusive, uma das comparações pode ser, a gente pode considerar até positiva, né, na forma como se comparar. E a terceira ali como que você deveria, você que está assistindo esse vídeo, e como eu tento enxergar também a comparação. Então, como que a gente pode usar essa comparação na nossa vida? É claro que é um exercício que eu sempre tenho que fazer, eu estou trazendo o assunto aqui, mas não é que eu exerço isso 100% do tempo, porque às vezes eu acabo caindo em me comparar com outra pessoa, né? Só que eu sempre tento voltar e entender esse conceito que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje. Então, a primeira parte do vídeo é sobre que a maioria das pessoas se comparam, né? E aí eu fui pesquisar, fui atrás e fui entender que, na verdade, a comparação ela é algo natural. Então, ela é algo onde a gente já tá meio que no automático ali para a gente se comparar. Desde pequena a gente está se comparando, então é algo que está enraizado meio que na nossa sociedade. O que acontece aqui é que hoje, com as redes sociais, a gente tem muito, a gente tem muito mais pessoas e a gente está acompanhando a vida de muito mais pessoas pela rede social. Então a gente acaba tendo muito mais gente para se comparar. Então, quando não existia a internet no passado, a gente tinha muito menos pessoas para a gente se comparar. Então a gente acabava comparando, sei lá, com a pessoa do trabalho, ou a gente acabava comparando com o seu vizinho, porque a gente não tinha acesso a todas essas pessoas. E digo mais, hoje na era atual, a gente consegue ver só a parte feliz das pessoas. Então a gente acaba vendo uma viagem que a pessoa faz, a gente acaba vendo, sei lá, um bem material que a pessoa conseguiu, e às vezes isso a gente acaba se comparando com isso, né? No passado a gente não conseguia ter acesso a tudo isso, a saber meio que 24 horas o que está acontecendo na vida das pessoas e enxergar só o lado bom. Então, aqui a gente já vai para a segunda parte do vídeo, que é os tipos de comparação. Eu entendo que tem 2 tipos de comparação. O primeiro tipo de comparação é aquela comparação aonde a gente vê uma pessoa e a gente olha para essa pessoa e começa a enxergar como a gente admira essa pessoa e começa a enxergar coisas que essa pessoa faz. Então, por exemplo, a gente segue, vou dar um exemplo, a gente segue uma pessoa no Instagram que lê livros e eu admiro essa parte dela e falo como que eu posso ser, ler um pouco mais, como que eu posso ser, talvez, chegar no nível dessa pessoa. Ou a gente vê uma pessoa que pinta um quadro bacana. E aí, como que eu posso chegar e me desenvolver na pintura para tentar chegar no nível dessa pessoa? Não é que a gente vai conseguir, mas a gente tem esse tipo de comparação, que é uma comparação que eu considero onde você enxerga uma pessoa e admira ela por alguma coisa que ela faz que você tem interesse de chegar lá. Então, eu vejo um cara que edita um vídeo no YouTube bem. E aí eu falo, poxa, a edição desse cara é boa. Como será que ele faz? Vou tentar aprender algumas formas para eu tentar chegar nele, né? Não que eu vá chegar, porque às vezes a gente nem tem esse objetivo, mas como que eu posso melhorar, tirar o melhor de mim para conseguir chegar no nível dessa pessoa. E aí a segunda
tipo de comparação, eu coloco que é quase exclusivamente voltado para dinheiro. Então, a gente sempre está se comparando, e é aí que essa comparação é uma comparação, na minha opinião, negativa, porque a gente está sempre se comparando ao dinheiro. Então, você está sempre olhando, poxa, é, pode até, pode assim, de primeira, pode até não parecer, mas se você analisar, pensar profundamente, você está sempre se comparando por conta do dinheiro. Então, vamos supor que às vezes é, você conhece uma pessoa que tem muito dinheiro na internet, que, sei lá, vendeu muito curso. E aí você está olhando para ela, e aí você está olhando e fala, poxa, eu desejaria ter aqueles carros, eu desejaria ter aquele dinheiro. Você sempre está olhando para algo material e não para algo que realmente ela tem. Você não está olhando para o conhecimento dela e falando, como que eu posso chegar nesse conhecimento? Como que eu posso chegar até lá? Não, você está olhando sempre para o dinheiro. Então vamos supor que um amigo seu conseguiu um emprego novo. E aí você está olhando para o seu amigo, mas não porque você quer ter a habilidade que ele tem, que ele conseguiu no emprego. Você está olhando diretamente, poxa, meu amigo conseguiu um emprego bacana. E aí você está olhando para ele como, ah, ele vai ganhar bem nesse emprego. E aí eu poderia estar também ganhando bem. Então, se você reparar para pensar bem, esse segundo tipo de comparação é quase que exclusivamente dinheiro, só que você está acabando mascarando ela com outras coisas. E nessa conversa que eu tive com um amigo, era basicamente isso. Então, eu estava me sentindo que eu estava me comparando com outras pessoas que tiveram no mesmo estado que eu, só que às vezes hoje estavam ganhando mais dinheiro que eu. Então, era basicamente essa a comparação que eu estava fazendo. Só que, na verdade, quando a gente olha exclusivamente para isso, o que a gente vê? A gente vê só o dinheiro. Não é que eu queria ter o conhecimento que ela tem, porque eu nem gostaria da área que ela tá. Então, eu nem gostaria de fazer o que ela faz. E aí eu tava acabando me comparando, que é uma comparação que não faz sentido. E esse meu amigo também tava se comparando com outras coisas. E aí o que a gente identificou? O que ele falou para mim? Cara, eu só comecei a ter sucesso e ficar mais tranquilo com a minha cabeça, com o meu desenvolvimento aqui na minha área, depois que eu parei de me comparar e comecei a fazer o meu. Já indo para a terceira parte, foi um dos conceitos que eu tirei dessa conversa, que é quando você for se compara com você mesmo. Então, você que está assistindo esse vídeo, se você é uma pessoa que se compara com você mesmo. Poxa, em todas as áreas da sua vida, você vai se comparar com você. Então, quando você olhar para trás, beleza, como que tá a minha parte física? Tá, minha parte física hoje tá muito melhor do que a do... Minha atividade física hoje tá muito melhor que a do ano passado. Ou tá muito melhor do que 3 meses atrás. Mesma coisa com a parte mental. Pô, meu mental hoje tá muito melhor do que o meu mental há 3 meses atrás. A mesma coisa com a parte de dinheiro, a sua parte financeira. Então você se compara, pô, como que tá a minha parte financeira hoje com o financeiro sei lá, 3 meses atrás. Então você sempre vai se comparando com você mesmo, porque afinal, isso aqui não é, a vida não é para você ficar se comparando e vendo, minha vida é melhor ou pior, e sempre, a gente, na maioria das vezes, né, a gente se compara por conta do dinheiro. Só que essa não faz sentido nenhum a gente se comparar por conta do dinheiro. A vida é você olhar para você e tá melhorando cada dia mais, e tá enxergando uma evolução em você mesmo. Porque no fim da vida é você com você mesmo. É só você com você. É você que tá acordando, é você que tá olhando no espelho, é você que vai viver a sua vida inteira. Então não faz sentido nenhum você se comparar com outra pessoa, que às vezes, e ainda mais quando você se compara na internet, que você nem sabe a vida da outra pessoa. Então, poxa, tem várias outras coisas ruins que pode estar acontecendo na vida da outra pessoa que a gente não consegue identificar, porque a gente não tá. E aí a gente sempre fica desejando, pô, eu queria ser aquela pessoa, eu queria ser. Pô, mas aproveita você aqui e desenvolve você. Tenta ficar desenvolvendo você a longo prazo. Então, pô, o Gustavo que tá gravando esse vídeo aqui, hoje, o Gustavo do ano que vem, ele vai ser muito melhor do que esse Gustavo.
Então eu sinto que todo ano eu estou evoluindo nas minhas ideias, estou evoluindo na gravação de vídeo. Se eu continuar gravando vídeo, provavelmente, se eu falar sobre esse tema daqui a um ano, o vídeo será muito melhor. Então é assim que eu tenho que comparar. E aí, quando eu me comparar com outro criador de conteúdo, beleza, eu vou admirar a técnica dele, eu vou admirar a inteligência dele. E não porque ele tem um carrão, e não porque ele tem mais dinheiro do que eu. Não faz sentido eu olhar desse jeito. Porque eu só estaria olhando pro dinheiro e não pelo que a pessoa faz, né? Bom, e resumindo o vídeo, a primeiro passo, por que as pessoas se comparam? Porque se comparar é natural. E hoje a gente tem muito mais estímulos para se comparar, né? A gente pode considerar que é o fear of missing out, né? A gente tem medo de estar fora de alguma coisa também. E a gente acaba também se comparando com outras pessoas na internet, porque as pessoas só mostram um lado bom da vida, só que dentro delas a gente não sabe como que elas estão, né? A segunda tem dois tipos de comparação. Então tem a comparação que eu considero de um lado que é saudável até de certa maneira, que é você olhar para outra pessoa e admirar algo que ela faz. Então, ela lê um livro, ela tem esse conhecimento, eu gostaria de me desenvolver mais, deixa eu entender o que ela faz aqui para eu me desenvolver mais nessa área também, para ela ser uma referência para mim. E aí a gente tem esse tipo de comparação. O outro tipo de comparação, quase exclusivamente, é focado em dinheiro e focado em bem material, só que às vezes a gente tenta mascarar com alguma coisa a mais. Mas se você for pensar profundamente, você vai entender que o que você está olhando ali é o dinheiro. E o terceiro tipo é a gente olhar como que a gente deveria usar a comparação na nossa vida, que é sempre a gente se comparar com a gente mesmo. Então, como que estava a minha habilidade que eu estava desenvolvendo há um ano atrás e agora? Pô, faz um ano que eu faço isso, eu estou bem melhor do que há um ano atrás. Então, a gente sempre se comparar com nós mesmos em todas as áreas da vida, porque no fim é você com você mesmo na sua vida, é você que vai conviver com você. E se você chegou até o final do vídeo, espero que tenha gostado. Comenta aqui deixa um comentário para eu saber se você está gostando, para eu saber sua opinião também. Se inscreva no canal porque vem muito mais vídeo por aí e envie esse vídeo para algum amigo que você acha que também precisa ouvir sobre isso. E assim eu encerro, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.